Boa tarde, crianças. Vamos lá, mais uma tarde de aula. Vamos fazer agora uma pequena revisão, voltando ao nosso assunto anterior que nós estudamos, né? E falamos sobre o quê? Sobre as grandes regiões do Brasil, né? Como nós sabemos, minha gente, o Brasil, ele é um país que está dividido em quê? Em 26 estados e um Distrito Federal. Como nós vimos na aula anterior, né? O Distrito Federal é o quê? É Brasília, que é justamente a capital do Brasil. É lá onde ficam o quê? O presidente da República, os deputados e os senadores que aprovam as leis do Brasil, né? Então, quando tem alguma melhoria para as pessoas, né? Para a população, então tem que ser aprovado, ou seja, passado pela Câmara, né? Pelos deputados, pelos senadores, aprovado para que o presidente, né? Ele aprove também, né? E mande o que? Os direitos que as pessoas têm, ou seja, que ele assine para que as pessoas recebam os seus direitos, certo? Então nós sabemos que o IBGE, vocês sabem o que é IBGE, minha gente? Então o IBGE é o Instituto Brasileiro de quê? De Geografia e Estatística, certo? E ele divide o que? O Brasil, como eu falei para vocês, nas 5 grandes regiões, que é a região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, certo? E ele utilizou principalmente os critérios de ordem natural, considerando ainda os aspectos socioeconômicos. E essa divisão dos territórios brasileiros, que respeita os limites estaduais, ele é utilizado para fins estatísticos de políticas públicas, certo? Nós sabemos também que nós moramos em qual região? Na região Nordeste, não é isso? Que fica localizada no estado da Paraíba, que é o estado onde nós moramos, né? E esse estado é composto de quê? De 23 municípios. Como, por exemplo, o nome do nosso município aqui é o qual? Areia, né? E a nossa capital é João Pessoa, certo? Então, a nossa região Nordeste, né, está localizada justamente aonde? Né? Na Paraíba, certo? E nós sabemos que ela possui 8 estados, né, e 8 capitais, certo? Então, o total de municípios, né, no Brasil são um total de quê? De 5.570 municípios, certo? Então agora nós vamos passar para a nossa próxima, né, dar continuidade à nossa próxima aula, que é justamente, minha gente, falando sobre o quê? Né? Vamos falar um pouquinho agora, certo? Sobre como elaborar problemas envolvendo o que? A adição e a subtração. Como nós já vimos na aula anterior, né? Na adição é o quê? A adição é a ideia de quê? De juntar quantidades. Então, quando a gente vai juntar, então a gente está falando que aí nós temos o quê? A operação da adição. Então, se você tem uma quantia e você vai juntar a outra, então isso aí é o quê? É a adição. Por quê? Porque estamos juntando o quê? Quantidades. Quando falamos na subtração, nós sabemos que vamos subtrair, vamos diminuir, certo? Diminuir. Então, nós temos as duas operações de adição e subtração. Se nós vamos fazer um problema que envolva duas operações em que tenha adição e subtração, é muito importante que vocês prestem bastante atenção, que vocês leiam a situação, problema, certo, minha gente? Como, por exemplo, aqui, eu vou ler um problema para vocês e vocês vão entender bem melhor. Vejam só. Aqui nós temos um gráfico, prestem bastante atenção aqui nesse gráfico. Nós temos uma produção de abacaxis, certo, minha gente? Que aqui Paulo é um desses produtores de abacaxi, né? E aqui no gráfico abaixo está representando essa produção no período de 4 meses. No mês de janeiro ele produziu 400, no mês de fevereiro 250, no mês de março ele produziu 200 e no mês de abril 300. Aí ele pergunta quantos abacaxis no total foram produzidos nos 4 primeiros meses. Então aí vocês vão ver que aí é a ideia de que de uma adição, de você juntar. Então vocês vão fazer a operação ao lado, certo?
vão passar o tracinho, usar o sinal de mais, e aí vocês vão resolver para ver o total de abacaxis, né, que ele produziu nos 4 primeiros meses. Depois nós temos, no mês de maio, foram produzidas 280 unidades a mais. Então, o que é que você vai fazer? Então, se nós temos 200 unidades a mais, você vai fazer a continha, né, usando o quê? Duas operações, que aí vai ser o quê? O mais, que é a adição, e o menos, que é para você subtrair, né? Se você souber fazer o cálculo mentalmente, você pode fazer mentalmente também normal. O importante é que você saiba a resposta, né? Mas é muito importante que vocês leiam o problema, né? Você vai perceber quando ele é de mais, quando ele é de menos e quando você vai usar dois sinais aí, ou seja, duas operações fundamentais, que é a adição e a subtração, tá certo? Nós vamos fazer agora, certo? Uma pequena atividade e vocês vão copiar ela no caderno de matemática. Primeiro vocês vão, né, responder aleatoriamente e depois vocês vão copiar no caderno de matemática. Nós sabemos também que os municípios de João Pessoa e Campina Grande são os dois maiores municípios do estado da Paraíba, certo? Então vejam só, João Pessoa foi fundado no ano de 1585 e Campina Grande em 1864. Com base nessas informações, você vai dizer quantos anos João Pessoa tem a mais que Campina Grande. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar o número maior, diminuir do menor, ou seja, você vai usar a operação da subtração. Então agora é hora da nossa atividade, certo? Vamos fazer bem feito para vocês ganharem 10, tá bom? Boa atividade para todos e qualquer dúvida eu estarei aqui para vocês ficarem bem à vontade e tirarem no privado, tá bom? Muito obrigado a todos e a todas. Boa aula!